Os deputados Marcel Van Hatten e Bia Kicis se manifestaram em vídeo divulgado pelas redes sociais sobre a invasão da residência do deputado Gustavo Gayer, a mando do ministro Alexandre de Moraes, às vésperas do segundo turno das eleições. Os deputados expuseram a nítida intenção eleitoral na operação, apontando que o inquérito contra Gayer tem as mesmas características dos inquéritos utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes para a perseguição política de opositores. Os parlamentares apontaram o absurdo das acusações que foram divulgadas pela velha imprensa, como o suposto uso retroativo de dinheiro público, entre outros. Van Hatten apontou: é uma óbvia perseguição política contra o parlamentar que é destaque internacional no combate aos abusos de autoridade. Curiosamente, mas não coincidentemente, essa investigação iniciou contra ele alguns dias após ele ter falado por telefone com Elon Musk e alguns dias após ele ter começado uma campanha contra o PSD e contra o Rodrigo Pacheco, que deve fazer aquilo que nós estamos pressionando para que faça: abrir o processo de impeachment de Alexandre de Moraes. A deputada Bia Kicis apontou: hoje o que mais acontece é tanto o TSE quanto o Supremo interferindo o tempo inteiro no processo eleitoral, sempre para prejudicar os candidatos de direita, os conservadores, os liberais, aqueles que são do espectro da direita. Mas eu quero lembrar uma coisa interessante. Nas eleições de 22, o TSE interferiu na atividade da Polícia Rodoviária Federal, que estava parando ônibus cheios de dinheiro para compra de votos. E essa é uma das atividades que deve ser feita. Não é que pode ser feita, ela tem que ser feita no período eleitoral para coibir crimes eleitorais. E compra de voto é crime eleitoral. Um dos pontos que, inclusive, ensejam a prisão, no dia ou nos dias que antecedem as eleições. Então, lá atrás, para favorecer a esquerda, proibiram a polícia de fazer o seu mistério e interferiram para impedir que se coibisse crime. Agora, estão interferindo, mais uma vez, para desequilibrar o jogo político quando não há crime. Bia Kicis disse: esse é o momento de darmos uma resposta firme, mostrar que a população não é boba, não vai ficar caindo nessas conversinhas, nessas manipulações. Saia de casa, vá votar, se importe, faça o seu papel, lute contra essa ditadura da toga e contra o abuso de autoridade que se instalou no país. Van Hatten afirmou: se tem um resultado de tudo isso que estão fazendo contra nós, contra a oposição, é que nós temos ainda mais motivação. Não nos intimidamos para continuar lutando pelo Brasil e contra isso. O senador Rogério Marinho, por seu turno, divulgou uma nota pública do PL sobre a operação. O senador lembrou que a operação foi feita faltando menos de 48 horas para o segundo turno das eleições. Marinho disse: Gustavo Gayer é hoje o maior líder do PL em Goiás. 3 cidades têm segundo turno no próximo domingo. A acusação, que foi publicizada, afinal, o inquérito é sigiloso. Mais um inquérito sigiloso dentre tantos outros inquéritos sigilosos que estão acontecendo pelo país. Esse inquérito trata, aparentemente, de possíveis desvios de cota parlamentar. Ora, há na justiça a necessidade de se ter prudência, razoabilidade, moderação, autocontenção, para que nós possamos evitar, inclusive, a contaminação do processo eleitoral. Rogério Marinho ponderou que o ministro Alexandre de Moraes ordenou a operação com pleno conhecimento do impacto eleitoral. O senador disse: sem entrar no mérito do inquérito, até porque nós não o conhecemos, nós defendemos firmemente que a justiça seja exercida dentro do devido processo legal, respeitando a inviolabilidade dos mandatos, respeitando os juízos naturais, respeitando o contraditório, respeitando a necessidade de se ter moderação e prudência ao se definir medidas cautelares que podem, inclusive,
inclusive cercear a liberdade das pessoas. O senador disse: espero que a justiça seja feita não só nesse caso, mas em diversos casos, onde inclusive o direito à defesa de cidadãos não vem sendo respeitado. Mas quero aqui lamentar que num pleito tão importante, que está sendo observado por todos os cidadãos brasileiros, nós tenhamos episódios como esse, que infelizmente nos deixam um sentimento, nos deixam uma impressão de que parte do judiciário não tem a imparcialidade necessária na condução de processos contra um determinado espectro político-ideológico do nosso país, que representa seguramente a grande maioria do povo brasileiro. A deputada Júlia Zanatta ressaltou que, embora o inquérito seja sigiloso para os investigados, a velha imprensa tem acesso aos documentos de acusação, como é característico dos inquéritos políticos do ministro Alexandre de Moraes. Ela apontou o ridículo de algumas alegações e resumiu: a verdade é uma só. Mais uma batida da Polícia Federal de busca e apreensão para a intimidação dos deputados que fazem oposição ferrenha e séria dentro da Câmara dos Deputados. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, amigos. Estou recebendo hoje aqui o deputado Marcel Van Hatten. Eu, como líder da minoria, e ele aqui como primeiro vice-líder da oposição, nós queremos fazer um registro sobre essa situação impensável, inadmissível, que está acontecendo no Brasil, que aconteceu hoje com o deputado Gustavo Gayer. É muito grave o que está acontecendo no país. Nós estamos vendo que, pouco a pouco, todos os principais deputados e senadores da oposição têm sido alvo de investigações, busca e apreensão, até de prisão, determinado por Alexandre de Moraes, ou agora também outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como foi no meu caso, com a investigação aberta no inquérito de Flávio Dino, em virtude de uma denúncia que eu fiz na tribuna da Câmara dos Deputados, na tribuna, e que deveria ensejar, na verdade, uma investigação daquele que eu denunciei, e não uma investigação contra mim. Sobre o caso do Gustavo Gayer, sim, há 2 dias da eleição,
nós tivemos um envolvimento de 60 servidores da Polícia Federal, entre agentes e delegados, que além de utilizarem do expediente, né, de busca e apreensão ao deputado, também intimidaram com a violência do Estado assessores do deputado Gustavo Gayer. E a gente pede, né, Bia, que você tome o tempo de assistir aos 11 minutos de vídeo que Gustavo Gayer fez para tentar explicar o que estava acontecendo. Afinal de contas, quando ele recebeu a polícia, sequer ele teve acesso aos autos, mas a imprensa sabe de tudo, né? É impressionante, né? É assim, não existem as prerrogativas, nem as dos parlamentares são respeitadas e nem as dos advogados. Então nós estamos vivendo uma situação que realmente é gravíssima, e nesse vídeo o deputado Gustavo Gayer, ele desconstruiu todas as narrativas. Olha, basta ver que ele está sendo acusado de ter utilizado dinheiro público para fomentar os atos do dia 8 de janeiro, que também não são golpistas, não tem nada de golpe, mas ele nem era deputado. Não, o pior é o seguinte, ele está sendo acusado de ter usado dinheiro público retroativamente. Porque ele não era deputado. Porque ele contratou uma pessoa que supostamente teria envolvimento nos atos do 8 de janeiro, antes de ele ser deputado, e ele contratou essa pessoa depois dos atos do 8 de janeiro, e em virtude disso, Alexandre de Moraes quer vinculá-lo ao 8 de janeiro. Então, quer dizer, é um absurdo, isso é uma óbvia perseguição política contra um parlamentar que precisa de destaque internacional no combate aos abusos de autoridade. Curiosamente, mas não coincidentemente, essa investigação iniciou contra ele depois que ele teve acesso ao inquérito, né? Alguns dias após ele ter falado por telefone com Elon Musk, e alguns dias após ele ter começado uma campanha contra o 55, contra o PSD e contra o Rodrigo Pacheco. E deve fazer aquilo que nós estamos pressionando que faça, abrir o processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Sabe o que é muito interessante? A gente está num processo eleitoral que requer assim, todo cuidado para que haja um mínimo de isonomia. A gente sabe que não dá para ter uma igualdade perfeita, mas você tem que interferir o menos possível, deixar que os atores políticos se movimentem, corrigir alguns abusos, né, mas não ficar interferindo. E hoje o que mais acontece é tanto o TSE quanto o Supremo interferindo o tempo inteiro no processo eleitoral, sempre para prejudicar os candidatos de direita, os conservadores, os liberais, aqueles que são do espectro da direita. Mas eu quero lembrar uma coisa interessante. Nas eleições de 2022, o TSE interferiu na atividade da Polícia Rodoviária Federal, que estava parando ônibus cheios de dinheiro para compra de votos. E essa é uma das atividades que deve ser feita, não é que pode ser feita, ela tem que ser feita no período eleitoral para coibir crimes eleitorais. E compra de voto é crime eleitoral, um dos poucos que inclusive ensejam a prisão no dia ou nos dias que antecedem as eleições. Então, lá atrás, para favorecer a esquerda, proibiram a polícia de fazer o seu mistério, interferiram para impedir que se coibisse crime. Agora estão interferindo, mais uma vez, para desequilibrar o jogo político quando não há crime. Exatamente. E para concluir aqui, pessoal, nós estamos tratando também de uma interferência direta na eleição na capital do estado de Goiás, uma das capitais mais importantes do Brasil, que é Goiânia. E aqui, se você sabe, do PL, eu do Novo, o PL e o Novo são juntos. Candidato a prefeito e vice. Fred e Riso. Por isso aqui a gente quer também tranquilizar todos que estão acompanhando o processo eleitoral de que a gente continua com força total pelo 22 agora no domingo. Isso tem que só dar mais motivação para você pedir voto para o nosso candidato Fred a prefeito e o Riso a vice, e a gente pede a todos aqueles que talvez não queiram sequer mais votar, que vá às urnas agora nesse domingo e dê a resposta, inclusive a esse abuso de autoridade, essa interferência indevida no processo eleitoral, votando no domingo 22. É isso, Bia? Se nós não nos unirmos, gente,
nós ficaremos pelo caminho. Todos temos que estar unidos contra esse sistema, né, que é um sistema de abuso de poder que toma conta do país. Então, mesmo você que está pensando, não, eu vou querer votar em branco, nulo, não vou votar, prefiro pagar a multa, não faça isso. Esse é o momento de darmos uma resposta firme, mostrar que a população não é boba, não vai ficar caindo nessas conversinhas, nessas manipulações, porque veja, se houvesse alguma coisa para ser investigada, como não é uma questão eleitoral, que ficasse para depois das eleições, exatamente, mas é coisa que é feita de caso pensado para tentar impedir a vitória do Fred, que já se vislumbrava aí no horizonte. Então vamos continuar todos lutando. No domingo é 22. Saia de casa, vá votar, se importe, faça o seu papel, lute contra essa ditadura da toga e contra o abuso de autoridade que se instalou no país. Daqui o Marcel, que também está sendo vítima. Eu também estou em vários inquéritos desses sigilosos que a gente nem sabe por quê. Uma coisa a gente sabe, crime a gente não cometeu. Exatamente. Não é? E nós temos aqui muita disposição para lutar pela liberdade, para lutar pelo que é certo. Nós não vamos parar, nós não vamos nos calar. Se tem um resultado de tudo isso que estão fazendo contra nós, contra a oposição, é que nós temos ainda mais motivação, não nos intimidamos para continuar lutando pelo Brasil. Um abraço a todos. Meus amigos, hoje, 25 de outubro de 2024, uma sexta-feira, faltam 48 horas para o pleito eleitoral que vai decidir em segundo turno a vida dos munícipes de diversos municípios brasileiros. Fomos surpreendidos, nós do PL e a sociedade brasileira, com uma busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, contra o deputado Gustavo Gayer, lá em Goiás. Gustavo Gayer e os seus assessores. Gustavo Gayer é hoje o maior líder do PL em Goiás. 3 cidades têm segundo turno no próximo domingo. A acusação que foi publicizada, afinal o inquérito é sigiloso, mais um inquérito sigiloso, dentre tantos outros inquéritos sigilosos, né, que estão acontecendo pelo país. Esse inquérito trata, aparentemente, de possíveis desvios de cota parlamentar. Ora, há na justiça a necessidade de se ter prudência, razoabilidade, moderação, autocontenção, para que nós possamos evitar, inclusive, a contaminação do processo eleitoral. O ministro Alexandre presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, então ele não pode desconhecer que este gesto impacta e pode contaminar as eleições do próximo domingo. Sem entrar no mérito do inquérito, até porque nós não o conhecemos, nós defendemos firmemente que a justiça seja exercida dentro do devido processo legal, respeitando a inviolabilidade dos mandatos, respeitando os juízos naturais, respeitando o contraditório, respeitando a necessidade de se ter moderação e prudência ao se definir medidas cautelares que podem, inclusive, cercear a liberdade das pessoas. Nós, do PL, estamos perplexos com essa ação. Independente do mérito dela, repito, que nós não conhecemos. A justiça é para todos, deve ser exercida com imparcialidade e moderação. Nós acreditamos que não há tempestividade nesse ato, que não houve a precaução necessária de se atuar com moderação, de se atuar com isenção para evitar a contaminação, repito, do processo eleitoral. Quero hipotecar aqui a minha solidariedade pessoal ao deputado Gustavo Gayer. Espero que ele possa, ao longo do processo, do inquérito, tendo acesso ao inquérito,
né, elucidar e mostrar a sua verdade. Espero que a justiça seja feita, não só nesse caso, mas em diversos casos, onde inclusive o direito de defesa de cidadãos não vem sendo respeitado. Mas quero aqui lamentar que num pleito tão importante, né, que está sendo observado por todos os cidadãos brasileiros, nós tenhamos episódios como esse, que infelizmente nos deixam um sentimento, nos deixam uma impressão de que parte do judiciário não tem a imparcialidade necessária na condução de processos contra um determinado espectro da política ideológica do nosso país, que representa seguramente a grande maioria do povo brasileiro. Absurdo. Operação da Polícia Federal busca e apreensão na casa do meu colega deputado Gustavo Gayer. E para surpresa de 0 pessoas, o inquérito é sigiloso e nem ele e nem o advogado sabem do que se trata. Porém, a imprensa já está noticiando diversos fatos que nós não sabemos ainda se é sobre isso mesmo. A alegação tem uma alegação de que o Gustavo Gayer teria financiado o 8 de janeiro, mas com dinheiro público. Mas como? Ele nem tinha assumido ainda o seu mandato. Outra é que a escola dele de inglês funciona no gabinete de representação parlamentar dele em Goiânia. A verdade é uma só. Mais uma batida da Polícia Federal de busca e apreensão para intimidação dos deputados que fazem oposição ferrenha e séria dentro da Câmara dos Deputados. Deputado Gustavo Gayer, meu amigo, minha solidariedade. Estamos juntos. Ninguém vai manchar a sua imagem.